Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje recebendo um mineiro que ganhou o Brasil aí no futebol, voltando à sua terra natal, Alexandre Matos. Agora, a primeira pergunta que eu tenho que dizer, além de te agradecer por aceitar estar aqui nessas passagens corridas por Belo Horizonte, como é o sentimento de cada vez, você que tem trabalhado fora aí há tanto tempo, né, desde que saiu primeiro do Cruzeiro para fora, depois voltou para o Atlético, mas também saiu de novo, está em BH novamente. Vir a BH é sempre um prazer, né? Eu sou daqui, né? Tenho residência fixa aqui, família, amigos, enfim, é um prazer enorme e sempre muito duro também, porque jogar com os times mineiros aqui, seja o América, o Cruzeiro, o Atlético, é sempre muito difícil. Eu tive o prazer de trabalhar nos três e tenho um respeito e um carinho enorme por todos. E sempre que encontro com torcedor, enfim, com qualquer pessoa ligada ao futebol, que gosta de futebol nas ruas, tem um respeito muito grande e é sempre um prazer enorme. E quando você, igual bem colocou, né, talvez tenha sido o único que trabalhou nos três, né, porque o Maluf foi Cruzeiro e Atlético, eu não lembro de alguém que tenha passado nos três e com sucesso, né, ainda bem. Não sei se o único, mas comecei minha carreira no América, né. Então é importante falar, muita gente não lembra, porque tem tantos anos já, né? Parece que foi ontem, mas comecei em 2005, fui até 2011. Não, mas antes disso eu quero falar outra coisa, desculpa te cortar, Sim, eu não quero dar de Jô Soares que fica cortando o entrevistado não, né? Mas eu quero que você conte principalmente, porque isso aí inspira muita gente, Alexandre. Como que o Alexandre, que formou em Educação Física, Sim. resolveu ir pro futebol antes do América? Como que veio essa oportunidade? Porque todo mundo acha que é glamour, né? Futebol é glamour. Futebol é glamour. Sabe que... Agora, ninguém sabe como que foi aquele começo complicado. Um dos motivos de lançar esse livro, né? Tudo Começa com um Sonho, o primeiro livro que eu lancei, foi exatamente através dessas perguntas, né? Na época, o pessoal, porra, eu acho legal essa profissão, como é que eu faço para entrar? Como é que você começou, né? Foi literalmente atrás do meu sonho, né? Eu formado em Educação Física e Administração com Gestão em Esporte. Sempre olhava ali, queria, né, estar dentro de um clube de futebol, tentei jogar, mas não foi possível. Faltou talento. Faltou empresário forte, né, que fala, né? E, enfim, e aí as coisas foram caminhando para outro lado na parte de esporte, que era a educação física. Eu tinha uma academia de bairro aqui em Belo Horizonte. E aí um belo dia, meu pai, que na época, hoje já está falecido, mas ele morava fora, morava em Natal, ele estava passando aqui e tinha alguns amigos, e ele encontrou com o Afonso Celso Raso, que era presidente do América, em 2005, numa padaria, né? E aí ele me ligou, olha, um grande amigo do seu pai aqui e tal, ajudei, meu pai tinha ajudado o América na década de 80, enfim. E aí ele falou e na hora eu falei com ele, ó, fala com o Afonsinho que é meu sonho, para me botar lá na América, lá que eu vou dar um jeito e tal. E o Afonsinho falou, olha, tô saindo hoje. Eu pediu renúncia de um momento muito delicado do América, né? Eu tô saindo hoje, 6 meses antes de acabar o mandato, e tá entrando um superintendente. Vai lá, eu vou falar com ele lá, seu nome, vai lá para você ajudar ele em alguma coisa, né? Que era o Antônio Baltazar, né? O Toninho, né? Grande Toninho. E ali foi assim, eu peguei o telefone, liguei pro Baltazar, o Baltazar falou, 9 horas lá no meu hospital. Ele tem um hospital aqui em Belo Horizonte, e acho que ainda é dele, enfim. E aí ele me pediu, cheguei lá 8 e pouco, foi me receber 11 horas da noite, mas criou uma empatia muito legal, ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa, eu quero entrar. Óbvio que o futebol, mas eu quero entrar. E ali eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos ali, sendo assessor direto dele em tudo do clube. Em qualquer questão. Tudo, né? Foi várias vezes ali no tribunal de trabalho para ser preposto. Enfim, negociava as coisas. Eu lembro uma vez que a gente fez um acordo com o patrocinador, a Fiat, que patrocinava o Cruzeiro Atlético, não patrocinava o América, e ele conseguiu o patrocínio para o América. O América estava na terceira ou não tinha divisão nacional, estava disputando segunda de Mineiro, não me recordo agora quando foi. Mas eu lembro que aí no acordo que ele fez, o América tinha ganho uma van. Né? E para o América, naquele momento, como estava, era uma coisa muito forte, sabe? E aí ele queria apresentar a van no Independência antigo. E o motorista
não lembro agora o motivo que ele não foi. Aí você foi E dirigindo. eu peguei a van e fui dirigindo e buzinando a van, fazendo com a torcida. Isso ele, quer ver, isso foi 2006, 2007. Foi um momento muito duro. E eu lembro que um momento crucial para ele ganhar confiança em mim, porque eu era um menino que queria alguma coisa, então não tinha vínculo, né? E de vez em quando mandava mensagem, ele me mandava. Que a gente tinha um jogo com o Atlético, o América tinha um jogo com o Atlético em 2007. Era o penúltima rodada do Campeonato Mineiro 2007. E aí no jogo era domingo, o América ia ficar num hotel ali no Vila da Serra, que era um hotel bem acima dos padrões, ele tinha conseguido isso para os jogadores. O América ficava num hotel menor ali no centro da cidade. E ele me pediu, me ligou numa quinta, falou, olha, eu preciso de uma ajuda sua e tal, tomei tão susto, estava na minha academia. Ele falou, olha, nós temos um jogo, se perdesse o América caía para a segunda divisão. Então o América tinha o Atlético no Mineirão e depois a última rodada, se não me engano, o Guarani de Divinópolis no Independência. Se não me engano, era o Guarani. E tinha que ganhar as duas, para não cair. Isso era 2006 ou 2007, 2006. E aí ele me pediu uma ajuda, eu falei, pô, mas o que você quer? Pô, vamos fazer um marketing com o jogador, eu vou dar uma palestra para eles no sábado à noite e tal. Eu falei, porra, menino, eu falei, eu quero fazer tudo, né? Eu falei, mas como é que eu vou filmar os caras, a família? Aí ele me liberou para ir lá na sede do América, pegar o telefone das famílias, eu fui lá, não conhecia ninguém, cheguei, ó, o Baltazar pediu para me vir aqui pegar. Aí o Rússio, que era o superintendente geral do América, olhou e falou, que esse menino aqui, mas me deu, hoje é meu amigo, ficamos amigos, trabalhamos junto, cara espetacular. E aí ele me deu e eu peguei, liguei para a família, não consegui gravar, mas liguei para a família, ó, aqui é do América, pô, não fala nada, vamos fazer surpresa. Um trabalho, me dá algumas coisas aí, alguma fala, e eu anotava as falas e tal. E, enfim, foi assim, e cheguei lá no hotel, o Baltazar ia falar com eles, pediu para colocar tudo dentro do envelope, deu uma reclamadazinha que ele queria um vídeo, eu não consegui o vídeo, mas botamos tudo no envelope. Se fosse hoje era o celular fácil. Botamos nas cadeiras, assim, com o nome dos jogadores. Se fosse hoje, se na época não tinha, né? E aí botamos nas cadeiras, assim, os jogadores, e aí ele deu a palestra dele, no final ele falou, agora eu tenho um recadinho para vocês aí, pega aí o envelope aí. E aí os jogadores leram e tal, foi um negócio legal. E ali ele me apresentou, ó, o Alexandre, que vai ser meu assessor aqui para algumas coisas, vamos aplaudir ele. Senti toda a importância naquilo, né? Assessor do e presidente. aí o lado bom, né, que eu acho que foi a guinada, porque se fizesse isso tudo e tivesse perdido o jogo, aí nós fomos pro jogo, foi um massacre. Foi um massacre. O Atlético, bola na trave, o Euler jogava no Atlético, perdeu um gol na trave, um massacre, a gente não passava do meio de campo. No finalzinho, fizemos 1-0 e ganhamos o jogo de 1-0. Então ficou uma sensação positiva daquilo, de um trabalho integrado de todos, e deu certo. E ali começou minha carreira, porque ali eu fiquei mais próximo dele, comecei a frequentar um pouco mais, ele começou a me mandar algumas coisas do clube. Pô, tô viajando aqui, negocia esse negócio para mim aí. As missões. E aí eu fui como voluntário, foi uns 2 anos e meio como voluntário. Aí você tocava América e academia junto. E academia. Até o momento que ele me chamou, depois de 2 anos, ali já em 2008, falou, preciso de você aqui mais aqui. Eu já estava tocando algumas coisas, já botava eu para negociar, algumas chegadas, saída de jogadores, quando ele não podia. O América não tinha essa figura ali, né? Tava uma crise muito forte. E ali ele começou, e até que ele falou isso comigo, eu falei, então eu preciso ganhar alguma coisa, porque eu tenho meu negócio. Falou, então eu vou te pagar 2008. Comecei ganhando R$1.000 em 2008 no América. Depois de 3, 4 meses, ele me passou para R$2.000. Esse era o América. Eu gosto de falar isso, porque todo mundo fala, pô, como é que começou e tal, ver aí o Alexandre do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, e não ter esse negócio. Percepção. E foi assim, 2008, 2009, uma mudança de direção, o Baltazar não quis se reeleger, entrou um conselho de administração que elegia um presidente, tá lá até eram hoje. 9 pessoas, né? E ali também foi um momento difícil, que as pessoas não me conheciam, e ali eu devo muito ao Alencar, ao Francisco Santiago, que iam participar desse conselho, que falaram, peraí, eu vi esse menino fazer muita coisa lá, dá uma chance para ele. E ali eu conheci o Marcos Salum, que foi no futebol, ele e o Caio Salum, os meus mentores, aprendi muito de futebol com o Salum, né, e de negociação, muito com o Baltazar. O Baltazar é um negociador nato, e de falar em público, ele é nato nisso. E no futebol aprendi muito ali com o Salum, e a gente criou essa empatia também.
E ali, em 2009, na Série C, fomos campeões da Série C. Passei meu salário para 4 mil. Depois Só foi subindo, dobrando o seu salário, 2000, pô, tá em bom demais, 2010, conseguimos o 4º lugar e fomos jogar a primeira divisão em 2011. E foi ali nesse momento ali que eu cheguei, pô, vinha do América, sem divisão, segunda divisão E tô na mineira. primeira. E na primeira eu falei, porra, pra mim deu, não dá mais. Eu fui no salão não quero, pô, tô exaurido. E com todo o respeito do mundo e respeitando as pessoas. Mas eu vinha funcionários ali de 20, 30 anos de casa. Eu falei, pô, eu quero tentar alguma coisa diferente, quero bater asa, quero ir pro mundo, assim, se aparecer alguma coisa. E foi duro, Sérgio, foi duro. Foram 3 meses ali de espera, comecei a achar que não ia dar certo, comecei a pensar em já voltar pra academia. Na época tinha um joguinho que eu jogava Guitar Hero, tô ouvindo as guitarras ali, Guitar Hero. Pô, se eu tivesse campeonato mundial Guitar Hero, eu ia ganhar, porque eu o dia inteiro. E ali foi duro até que apareceu a oportunidade do Cruzeiro. Muitas pessoas ali, que eu sou de Belo Horizonte, começaram a falar com o Dr. Gilvan, e ali apareceu Mas essa teve oportunidade. quase um Vitória no meio, que eu sei, não teve? Teve um Vitória, né? Foi bem interessante isso, né? Olha como é que é as coisas. O meu salário era 4 mil. Então a minha rescisão no América, e eu pedi pro salão, pô, me ajuda, me manda embora, dava 12 mil reais. Olha como é que essas... 2011, 3 salários. Eu lembro que o Rússia me pagava, eu falei, não, me pague em 3 vezes, porque se eu pegar o dinheiro eu vou gastar. E eu vivia com aqueles 4 mil. Então me pague em 3 vezes, que eu tenho 3 meses aqui para tentar alguma coisa. E aí fazia contato, mas era um jovem que não era ex-jogador, não tinha relação com clube nenhum. E o perfil do diretor mudou muito, né? Naquela Mudou época muito. era muito esse cara, os O antigões, América, né? não era o América de hoje, É. que tava na primeira divisão, todo mundo olhando e tal. Pô, tava na segunda. Foi talvez o pior momento da história do América. Eu não conheço o momento lá de trás. Mas esse momento foi um momento muito duro do América. Eu lembro quando eu cheguei, era 7 meses lá atrasado, né? Os funcionários. Muitos trabalhavam em vários lugares e ali, passava ali para fazer alguma coisinha, não recebia. E ali, eu, pô, tentando, nada, não dava nada. E sempre o doutor Gilvan, uma vez tinha me elogiado numa entrevista, falando que estava pensando em ir para a base e tal, mas não acontecia nada. E aí um dia eu vi que o diretor do Vitória, da Bahia, tinha saído. E na época o Ramon Menezes, que hoje é treinador do nosso sub-20 da seleção, ele era um grande ídolo do Vitória. Não me recordo se estava lá ainda jogando, acredito que sim. Foi técnico lá depois também. Foi técnico lá, mas era um ídolo, jogou Sim, muito no jogou Vitória, muito. jogou no Cruzeiro, jogou no Vitória, jogou no Atlético, mas no Vitória jogou muito. E ali eu falei, pô, como é que eu vou chegar nesse cara? O Elton Paulo, que tinha sido meu jogador, meu capitão Zagueiro. no América, casado com a irmã dele. Ó. E aí eu liguei pro Elton, pô, tô aqui, cara, você me conhece e tal, pô, liga pro Ramon Menezes aí, cara, fala com ele pra falar com o presidente do Vitória. Ele falou agora. Ligou pro Ramon, o Ramon falou com o presidente do Vitória, que é o Alex Portela, e aí passou um tempinho, me ligou. A secretária do Vitória falou, peraí que o presidente quer falar com você. Pô, tomei um susto. Eu em casa, era uma sexta-feira. Eu lembro como se fosse uma sexta-feira. Por volta de 10 horas da manhã. Ó, Alex Porteta, ó, tô precisando de um diretor, quero um cara novo. O Ramon Menezes te indicou, liguei pro Salum, o Salum falou maravilhas de você. Então, vou te contratar. Falei, porra, não sabia nem o que falar pro cara. Ó, minha secretária vai mandar passagem. Só que é o seguinte, Vitória não tem dinheiro não, hein? Vitória tá quebrado, tem dinheiro, aqui eu não pago muito e tal. Falei, tudo bem, presidente, quero a oportunidade, vou te mostrar. Posso pagar 40 mil reais. Você Olhei, quase caiu pra trás. porra, tá bom, presidente, só isso mesmo? E aí ele, pô, é isso. Aí, não, então tá certo, presidente, você vai me conhecer. Divisão, Vitória? Tava. Você vai me conhecer. E Que aí, é um cara sensacional, o Alex. Tava recentemente na Liga do Não, Nordeste. e o eu já tive com Vitória ele alguns também, jogos era um aí. Vitória que respeitado, muito. Hoje, depois de algumas coisas, foi pra Série C, voltou agora pra primeira. Mas tá ainda no Sempre foi um processo clube de grande, resgate. revelador, fez né? final de brasileiro com o Palmeiras na década de 90. Não, revelou grande, então era um clube muito respeitado. E ali, pô, beleza, pô, fiquei feliz da vida e tá. Acertei minha vida. Aí Vou ganhar 10 eu vezes mais do que eu ganho. tava correndo muito naquela época, né? Corria, ficava em casa o dia todo. E aí a secretária me ligou, tirou a passagem para domingo, 9 horas da manhã. Eu ia chegar, almoçar com ele, e tinha campeonato baiano 4 horas da tarde, e ele ia me apresentar. Feliz da vida. Ali eu peguei, fui dar minha corrida, e quando a gente corre, né, a gente Fica pensando. vai pensando e tal. Eu falei, não, tá tudo ótimo, tudo feliz e tal. Aí eu pensei assim, cara, sou de Belo Horizonte, o Cruzeiro tava sem diretor, o Dimas tinha saído,
do Dr. Gilvan, já tinha dado uma entrevista falando bem de mim. Eu tinha algumas pessoas no clube que falavam bem de mim para ele, que falavam, oh, ele vai, mas nunca acontecia, enfim. Eu pensei, porra, mas eu falei, sabe uma coisa? Eu tinha encontrado com o Dr. Gilvan uma vez na vida. O Dimas tinha me apresentado ali, que a gente encontrou no Chapuri, no restaurante, ele tinha me apresentado, a gente sentou junto. Nunca tinha falado com ele. Falei, sabe uma coisa? Pedi o telefone dele para um amigo. Falei, vou ligar pro Dr. Gilvan, porque eu quero deixar as portas abertas. Falei, ó, eu vou pro Vitória, mas se o senhor pensar em mim, pô, sou de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro, é o Cruzeiro, né? Pô, ainda mais naquela época, muito organizado. E a melhor coisa do mundo na vida também é referência, né, Alexandre? O Salum, igual você falou, é um cara extremamente respeitado do Brasil todo. Então, você tem um cara desse falando bem de você. Aí eu cheguei e liguei pra ele. Mó cara de pau. Era umas 5 horas da tarde. Falei, doutor Gilvan, tudo bem? É o Alexandre Matos. Aí ele, ô Alexandre, tudo bem? Então, ó, eu tô numa reunião aqui, te ligo daqui a pouco. Eu vi que tinha gente com ele, porque tava gente falando. Olha como é que é as coisas. Eu ia desligar o telefone, que era natural, né? Falei, tá bom. Não sei se ele ia me ligar. Talvez nunca mais ele me ligaria. É comum, não me conhecia. A gente tinha encontrado uma vez. Aí eu falei, eu ia desligar, falei, doutor, eu não vou incomodar seu tempo, não. É um segundinho. O senhor pode me escutar 10 segundos. Ele, tá bom. Falei, ó, doutor, eu tô indo, queria te agradecer, porque o senhor falou bem de mim aí numas entrevistas. Algumas pessoas próximas falaram que o senhor me elogiou, de uma possibilidade de um dia ir pro Cruzeiro, até numa base, enfim. E eu quero te falar que eu recebi uma proposta, eu tô indo pro Vitória da Bahia. E então eu queria te agradecer e deixar esse contato com o senhor e tal. Certo, foi na hora. Ele falou, pera aí, Alexandre, só um minutinho. Ô, pessoal, pera aí que eu preciso falar um negócio aqui. Acho que ele caminhou, eu não estava lá vendo, mas a sensação que eu tive é que ele saiu da sala. Falou, ó, você não vai pro Vitória coisa nenhuma, eu vou te contratar para ser o diretor do Cruzeiro. Eu não posso falar agora que eu tô na reunião. 11 horas, segunda-feira, na sede do Cruzeiro, lá no Bar Preto. E você tava com a passagem para... 11 horas. Tá bom. Desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu. E se esse cara é louco? O que eu vou fazer? Falei, o que eu vou fazer, cara? E aí eu, porra, o que eu vou fazer? Aí eu rezei ali pra Deus, ele me iluminar, eu pensei. Falei, ah, cara, eu vou arriscar, pô. Eu Cruzeiro, eu tô em casa. Enfim, peguei o telefone, liguei pro Alex. Alex, você não sabe o que aconteceu, cara. A passagem chegou? Chegou, cara, mas você não sabe o que aconteceu. Acabei de receber uma proposta do Cruzeiro e eu sou de Belo Horizonte e tudo, pô, vou te pedir 1 milhão de desculpas. Falei, não, tranquilo, porque o Alex também era um menino ali. Não, tranquilo, fica aí. Anos depois ele fala, te perdi por 1 segundo. Toda vez que eu encontro ele, ele fala isso comigo. E aí foi assim. Aí no sábado, eu apreensivo, falei, pô, e se esse cara depois der pra trás? Eu apreensivo, tinha um jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, ele chegou lá no estádio e me anunciou. E aí 11 horas da manhã... te anunciou no sábado, pelo menos. Então. Aí na 11 horas da manhã eu cheguei lá para conversar com ele e tal. E, enfim, foi assim... Foi um negócio de detalhes. E eu gosto de contar essas histórias, e como eu falei, tá aqui no livro, porque é aquele negócio que a gente vê muito em filme, né? E às vezes a gente acha que não acontece com a gente, né? A vida é muito dura. A vida você tem muito mais pancada do que felicidades, né? Em geral na vida, a gente tem muita pancada, muita dificuldade. E muitas pessoas desistem, às vezes por um detalhe. E eu fiquei ali na fé, no trabalho, na vontade, e não só isso também, né, Alexandre? Acho que isso aí que você fez contra uma coisa que eu falo muito na vida, essa cara de pau positiva. Em qual aspecto? Eu, na minha vida, eu sempre parti disso também. O não eu já tenho. Né? Então, se você não correr atrás disso, do que você quer... Foi assim, cara. Foram não detalhes, vai cair de bandeja tudo, desde né? o América, depois a saída pro Cruzeiro. Aí, no Cruzeiro, a gente conseguiu fazer um belo trabalho. Fomos bicampeões. Não, mas antes disso você vem em 2012, né? 2012. Aí você começa a fazer um trabalho de construção com calma. Reformulação. E vem depois de um 2011 extremamente complicado pro muito Cruzeiro. complicado. Eu lembro que já não é tão fácil. Quando eu cheguei, o Wagner Mancini era o treinador. E aí, quando eu cheguei, ele em algum momento ele já tinha pedido demissão. Então, assim, já tinha um desgaste. E aí ficou mais um mês, alguma coisa. O Wagner pediu demissão, não lembro. Eu acho que a gente foi eliminado pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Tomamos de 4 do Atlético Paranaense. A primeira viagem da Copa do Brasil, não sei se você vai lembrar disso, que nós fizemos junto. Foi. Cruzeiro, Rio Branco, no Acre. Você chegou, falou, minha primeira viagem, José Maria me ligou e falou, ó, Alexandre aí, vocês dois são novos, vai conversando. Não, eu era o superintendente do Cruzeiro à época. Foi minha primeira... Nós ganhamos de 6-1, acho, esse jogo lá. Roger jogou bem pra caramba. Você sabe que eu olhava assim, cara, e tinha ídolos meus ali, o Roger. Eu olhava assim, pô, não acredito que eu tô aqui, né? Eu ficava olhando assim, lá no Cruzeiro.
Sabe, igual eu te falei, o América naquele auxiliar momento... do Wagner Mancini era o Silvinho, pô. Era o O cara Silvinho, jogou no era o Silvinho, Barcelona, era o né? Hoje Silvinho. tá lá arrebentando a seleção da Albânia, lá Isso. fazendo uma campanha E aí eu histórica. olhava e falava, gente, que coisa, né? Vou ter que trabalhar muito mesmo. E aí ganhamos esse jogo, mas depois fomos eliminar pelo Atlético Paranaense e o Mancini pediu demissão. Eu lembro quando o doutor Ivan veio em mim, qual a sua opinião? Eu falei, presidente, nós não podemos correr o risco de cair. Nós temos o exemplo do ano passado, que quase caiu, ganhou, não é, o último jogo lá, aquela goleada lá, para não cair. Então, e o time era um time que não era o Cruzeiro, respeitando todos os profissionais que estavam ali, mas não era o Cruzeiro de muitos anos. O Cruzeiro ali que ficou 15, 20 anos ali, na era 90, do Zezé, do Alvimar. Pô, ganharam muito, era um Cruzeiro que era referência em todos os Todo ano sentidos. ganhava alguma coisa. Eu lembro quando eu cheguei no Cruzeiro, depois de mais de 20, 25 anos, o Cruzeiro estava atrasando salário. Eu lembro que eu cheguei, tinha uma carta, só jogar aí no Google aí, fevereiro ou março de 2012. Porque o Gilvan tinha dado uma entrevista, o jogador ganha muito, não tem Isso, problema atrasado. jogador, eu lembro disso direitinho. Então, uma carta. Então, assim, depois, o Cruzeiro estava vivendo uma crise técnica e já demonstrando um problema financeiro, que ia ser estancado se vendesse o Montijo. Lembra que o Corinthians veio e tal, e o doutor Gilvan falou, eu não posso, na minha primeira ação, vender o Montijo, que era considerado o craque do time. Mas aquela não venda desbalanceou o caixa do Cruzeiro, que o Zezé sempre falava, né, eu tenho que vender, e sempre vendia um jogador para fechar o ano e tal, e esse jogador era o Montijo, o doutor Gilvan não vendeu. Então tinha muito problema já começando ali, né, em 2012. E aí nós vendemos o Montijo no final de 2012 para montar o Cruzeiro 2013, 14, que com o dinheiro do Montijo a gente conseguiu comprar o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, mais um ou outro, alguns nós temos, estavam ficando livre, que era o Ceará, que era o Borges, que era o Tinga. Mas agora uma coisa que eu acho mais interessante disso, Alexandre, quando a gente vai comentar, porque eu falo assim, no futebol tem muito profeta do acontecido, né? Depois que o negócio acontece, você é burro ou você é inteligente conforme o resultado. Mas se você tem um Borges, falou, Borges, Ceará, Dagoberto, era só cara multicampeão. E estavam livres. O Ricardo Goulart veio de um Goiás de segunda divisão. O Everton Ribeiro era um cara que rebaixou o Corinthians como lateral esquerdo, né? Tava com fome. Não ele rebaixou, participou. Sim. E na hora que junta aquele Everton, pessoal todo o ali... Everton não era nem titular absoluto no Curitiba. Você pode pegar aí o 2011 não. dele, ele era titular, reserva. Que, aliás, o Curitiba tinha um timaço, né? Tinha um timaço. O Curitiba foram 2, 3 anos da Copa do Brasil na final, enfim. Agora, eu lembro que eu falei isso para falar, o doutor Ivan, quem não vamos trazer? Eu falei assim, presidente, nós precisamos fechar a casinha e tal. Vamos trazer o Celso Roth, nós temos o Celso Roth, lembra? E que era necessário, porque ele era disciplinador, bom treinador, leitura de jogo, um grande, também já foi preparador físico, ou seja, ele era completo para aquele momento que o Cruzeiro estava... E ele fez o trabalho dele, eu acho que nós ficamos em 8º. E tinha uma ideia dele permanecer, ele não quis. A gente respeitou, ele falou, não, eu vou seguir e tal. E a gente optou pelo Marcelo Oliveira, que vinha fazendo um grande trabalho no Curitiba. E que eu lembro direitinho, que eu já passei por isso, que aliás é um cara que mora aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele, a família dele, sou amigo do genro dele, que está arrebentando aí como técnico agora lá no Coimbra, o Du, né? Mas eu lembro que teve uma grande rejeição da torcida, pela identificação com o Atlético. A torcida botou o nariz de palhaço e foi para pós da toca. Reclamar. Eu acho que a identificação com o Atlético e também porque eles sonhavam com aquele Cruzeiro que buscava o Filipão, buscava o Luxemburgo no auge. Mas o Cruzeiro já estava vivendo uma outra realidade. Quando o Clube dos 13 se separou e as grandes equipes de maiores torcidas, Flamengo, Corinthians, começaram a negociar por conta própria, começou a ter muito dinheiro para eles e um dinheiro muito menor para os outros. Então a distância ficou grande. Então esses times... Tinha a Unimed, o Fluminense com a Unimed. Esses times começaram a inflacionar demais o mercado. Começaram a pagar salários que eram de Europa. E isso refletiu nos outros. Então o Cruzeiro, que não era pagador de salário de Europa, começou a ter que pagar, senão não ia ficar competitivo no mercado. Né? Eu lembro que a minha primeira grande contratação no Cruzeiro, nós fomos buscar o Pirulito, o zagueiro. O Bruno Rodrigo. Não, o Luizão. Não. O que era do São Paulo, esqueci o nome dele agora. Puta, que falha. Esqueci o nome dele. Tava no Flamengo. Nós temos emprestado, o Flamengo pagando metade do salário dele. Depois eu vou lembrar. Eu sei que é o Pirulito. Chegou carregado pela torcida. Primeiro jogo rompeu o ligamento e não jogou no Cruzeiro. Mas foi uma mudança do torcedor falar, pô, o Cruzeiro tá voltando, o Cruzeiro tá fazendo, pensando novamente grande, enfim. Alex, o nome dele, Alex. Alex Silva. Alex Silva.
Tinha sido campeão pelo Santos. Desculpa, também. Alex Silva. Né? Mas não, porque vai, né? Já tô ficando velho. A gente chamava o Luizão de Pirulito também, mas o Bruno Rodrigo é dessa época também. O Bruno Rodrigo veio em 2013. Dupla de zaga com o Dedé. Aí ele veio em 2013. Em 2012 foi o Alex Silva. E aí, o que aconteceu ali naquele momento? O doutor Ivan pegou um gosto e ali por volta de outubro, novembro, pouco antes de setembro, outubro, eu fui fazer uma reunião com ele na casa dele e falei com ele, doutor, o que nós vamos fazer? Vamos montar, o Atlético vinha bem, o Atlético foi inclusive em 2012 vice-campeão brasileiro, é o time que foi campeão da Libertadores 2013. Falei que nós vamos fazer uma pressão enorme, o que nós vamos fazer? O senhor quer? Ele falou assim, Alexandre, confio em você. Então, vamos montar o time. Então, estou pretendendo ser sensacionalista agora com o programa de televisão. O que a gente vai fazer, nós vamos contar depois, que a gente tem que dar um break aqui agora, todo mundo vai ficar curioso para entender essas histórias, porque aqui a gente gosta disso, bastidor. Todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém sabe como que aconteceu. Sim. E esse que é o nosso papel aqui. Então, nós vamos puxar o intervalo. Espera aí rapidinho, que já a gente volta com o nosso Alexandre Matos. Estamos de volta com Fala Campeão, o talk show da Rede 98, hoje com o campeão Alexandre Matos, multicampeão. Agora nós estamos chegando na fase boa da conversa, que o primeiro bloco foi só dos percalços, né, Alexandre? Dos quebra-molas. Dos aprendizados. Que são essenciais para chegar onde você chegou. E aí a gente parou exatamente quando o Gilvan te chama ali no final de 2012 para o início de 13, que é aquele grande ano do Cruzeiro, e fala o que nós vamos fazer. Ali uma reunião na casa dele, a gente estava despachando algumas coisas, e ali, até eu falei com ele, presidente, a gente teve esse ano duro, não acabou ainda, a gente ainda estava, né, brigando no Campeonato Brasileiro, né? Mas um ano duro, o Atlético bem, isso pressiona muito os dois, quando um está bem, o outro está mal, enfim, tem uma pressão enorme, né? Claro. E ali eu falei com ele, presidente, vamos modificar algumas coisas pro ano que vem, precisamos subir o nível aqui pra gente... E ele concordou, ele falou assim, faz o seguinte, começa agora, corre atrás. Eu falei, não, já comecei, já trouxe algumas coisas aqui pro senhor ver. Uma delas era o Ricardo Goulart, né, que estava fazendo um ano espetacular. E que, salvo engano, o Calil chegou a anunciar ele, né? Chegou a falar. Em agosto, eu peguei o empresário do Ricardo lá, fiz ele vir em Belo Horizonte, fomos almoçar lá perto da Toca, no Chapuri, e ali eu fechei, liguei pro Ricardo Goulart ali com ele, ele pertencia ao BMG, estava emprestado ao Goiás, e ali eu fechei com ele, e ele foi firme. E ali eu liguei pro Ricardo Goulart, falei com ele, Ricardo, vem pra cá, que você vai ser ídolo, vai ser campeão, vai pra seleção, vai ser vendido, tudo aconteceu. E ali foi importantíssimo, porque era agosto para setembro. Se pega um mês depois, não pegava mais, porque várias equipes estavam em cima dele, né? E ali eu fechei uma das coisas que eu ia tratar com o Dr. Gilvan, liguei pro BMG, liguei por isso, falei, tô aqui, pode fechar, leva pra aí, depois a gente vê como é que a gente faz, se vai vendido, quanto vai ser, enfim. E ali foi assim. E ali no último jogo, naquela época, a última rodada, ela era os clássicos. E era um Cruzeiro Atlético no Independência. O Mineirão estava fechado. Nós perdemos de 3-2. Jogo duro, difícil. O jogo foi 3-2 pro Atlético. O Atlético ali foi vice-campeão brasileiro e classificado para Libertadores, que posteriormente ia ser. E no final do jogo, nós estávamos lá dentro do vestiário. Eu já tinha organizado vários jogadores desses que foram para 2013. Né? Alguns chegaram do meio de 2012 para frente, o Ceará, o Borges, enfim, e alguns já estavam acordados, o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, já estavam acordados, né? Não estava ainda aquela efetivação, mas estavam acordados. E eu lembro quando se fosse hoje, eu estou lá sentado assim no vestiário, chega o doutor Gilvan. Xande, você não falou que o Ricardo Goulart é do Cruzeiro? Eu falei, é do Cruzeiro. Falou, o Atlético acabou de anunciar ele. Olhei, o senhor confia em mim? Confio. Então não precisa se preocupar, é do Cruzeiro, eu já resolvi isso há muito tempo atrás. Mas estão anunciando. Tá bom, aí eu fui procurar saber e realmente o Calil falou que ia ser a primeira contratação e o Cuca, isso eu brinco muito com o Cuca, porque depois eu trabalhei com ele, né? O Cuca falando como é que o Ricardo jogava, o Ricardo joga assim, é um menino que faz assim e tal. Faltou só combinar com os russos. Não, tá bom, né? E aí eu peguei o telefone, liguei lá era o Sandro Becker. Falei, Sandro, e aí? Ele falou, não, Alexandre, eles me ligaram aqui, eu já falei que não vai, o Ricardo tá firme com você, eu tô firme com você. Pô, eles estão oferecendo mais, não sei o quê, o banco tá pressionando, enfim, porque
era o Atlético tinha feito uma proposta, enfim. Aí no dia seguinte o banco me ligou, ó, o atleta ofereceu aqui 2 milhões de euros e tal. Eu falei assim, liguei pro doutor Gilvan, a gente cobre. Ah, mas não tem dinheiro? Eu falei, não, mas tem o banco naquela época fazia muita transação com negócio de televisão. E patrocinava. Falei, não, confio tanto nesse jogador que pode pegar. Pode pegar aí o dinheiro aí e nós vamos efetivar ele. Graças a Deus, né? Porque foram 2 milhões de euros, depois vender por 15,5. Mas e jogou demais, né? Foi um dos grandes responsáveis por esse time. Ajudou muito em 2013. Muito. E ali foi assim, e ali foi uma pressão enorme. Eu lembro até que o Calil, depois de uma semana, 2 semanas, viu que não ia conseguir, falou, eu não disputo promessa, lembra? Eu brinco isso com ele, falei, você não disputa promessa. Aí e o Cuca, eu brinco muito com o Cuca. Toda vez que você der entrevista, falar de jogador, eu vou pegar do clube que eu tiver. Ele fala, eu nunca mais falo, nunca mais eu falo. E foi assim o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, ele veio e aí foi um sucesso total, né? O Ricardo foi especial, né? E isso, aliás, eu acho até interessante que você me deu, são 2 livros, nós vamos falar de livro daqui a pouquinho, mas esse primeiro, eu lembro quando você mandou para mim, eu li, uma coisa legal que você coloca aí, foram essas compras e vendas. Porque aí num dado momento, todo mundo, não, o Alexandre contrata demais. Contrato, mas na hora que você pega o lucro que você coloca pro clube, compensa o ruim. Nem todos dão certo. Claro que não vai dar. Existem uns erros. Não tenho. Mas a convicção, o que é futebol? Clube de futebol é organização e investimento. Diretor de futebol, relacionamento, convicção. Você trabalha com o ser humano, não é máquina. Quando você compra essa televisão, você sabe o que ela vai te dar. É uma máquina. Se ela custa 1 milhão, se ela custa 10 reais, ela vai te dar aquilo que você comprou. O ser humano? O ser humano não. O ser humano você pode contratar o melhor jogador do mundo e ele não dá certo. Lembra aquele Cruzeiro em 2004, depois da Tríplice Coroa, trouxe o Rivaldo em janeiro. Deu ganhou certo. até o Mineiro, mas depois... Não deu liga, sabe? Até o Rivaldo foi embora. Então, assim, e é um baita jogador. Se não me engano, tinha sido campeão, tinha sido melhor do mundo 1 ou 2 anos antes. 2 anos antes, né? Então, assim, são coisas que o Alex, foi um dos maiores da história do Cruzeiro, na primeira passagem dele. Ninguém. Na segunda, o Luxemburgo matou no peito. Falou assim, ó, eu vou trazer minha responsabilidade. Aliás, o Alex conta isso no livro dele. E virou um dos maiores da história, do por mérito. Jogou demais o Alex, né? Então, assim, o que acontece? Aliás, tentei o Alex pro Cruzeiro. E ele falou, não, eu falo isso pra ele. Ele foi pro Curitiba. Não que ele falou, não. Ele queria ir com a família, pra Curitiba e tal, né? E tem uma história lá, a gente respeita, sim. Eu sou amigo, gosto muito do Alex. O moleque dele tá jogando futsal lá agora. Verdade. E aí, convicção. Então, nem todos vão dar certo. O que você tem que ter é acertar mais do que errar. Porque, principalmente, quando você faz uma reformulação, que foi a do Cruzeiro, porque naquele ano de 2013, chegaram ali uns 16, 17, 18 jogadores, não me recordo a quantidade. É claro que alguma coisa... Nós acertamos muito mais, até que montamos um time que foi campeão de tudo, né? Quase tudo. Ganhou Mineiro, ganhou Brasileiro 2 vezes, finalista de Copa do Brasil. O time que mais avançou na Libertadores em 2014, perdendo para o time do Papa. Eu com Deus, ok. Mas aquele Papa ali, ele entrou ali, fez um negócio, a bola batia na trave, batia na outra, vê os melhores momentos. Eu fui no jogo na Argentina. Batia, passava em cima da linha, saía aqui no Mineirão, a bola não entrava de jeito nenhum. Eu fui no jogo na Argentina. Se a gente ganhasse ali, talvez a gente tinha sido campeão da Libertadores. Agora me fala uma coisa, 2013, qual que é o seu sentimento assim? Chega um jovem, vai lá e ganha um campeonato brasileiro, que o Cruzeiro há 10 anos não ganhava. Uma sensação de realização, imagino que deve ser imensa. Mas e o tamanho da carga que vem junto? Porque futebol é isso. Você ganhou no domingo, perdeu na quarta, você é burro. Segunda e terça, você é inteligente, quinta, você é burro. Então, na hora que você tem aquela vitória ali de 2013, você imagina que você deve, assim, 3 dias de comemoração, mas depois fala, gente, 14 não pode cair a peteca. Cara, eu lembro que montando o time, o saudoso Beneci me chamou um dia, um dos últimos jogadores ali que a gente tava fechando ali numa noite, 10, 11 horas da noite, lá na Toca 2, Benefício me chamou. E aí, vai ter mais alguém? Eu falei, não, agora chega, Benefício. A grande maioria era empréstimo, até alguns clubes pagando salário, e jogadores livres, como eu falei, o caso do Borges, o Tinga, Ceará, enfim, que já tinham vindo 4, 5 meses antes, ali em 2012. Mas investimento mesmo a gente fez no Goulart. No Goulart e no Everton Ribeiro. Foram investimentos, o do Goulart um pouco mais alto, mas o do Everton um pouco menos. Então, mas a gente tinha contratado muito, e era uma reformulação muito... Eu lembro o Beneci olhando para mim assim, mais alguém, chefe? Falei, não, tá tudo certo. Ele olhou assim e falou assim, tomara que isso dê certo, senão
Senão vai vir uma bomba aqui. Tomara que isso dê certo. Vai vir uma bomba aí no você aí, porque foi muita contratação, muita mudança. E era o Marcelo Oliveira muito pressionado. Então tinha muita pressão. Eu lembro que a torcida falou, esses jogadores, não torcida, mas algumas pessoas, esse tanto de refúgio aí, só o Diego Souza, o Diego Souza levou, ele tinha saído da Arábia, também não tinha um valor para pagar, né? E acabou fazendo dinheiro, porque vem o Bigode, e ganhou uma grana ainda. Nós pegamos 6 milhões de euros e o Bigode. Era meio a meio com o Diego Souza. E a torcida falava, o único que presta é o Diego Souza, o resto tudo é refúgio, não sei o quê. Pô, uma pressão, Sérgio. Sérgio, eu dormia, falava, gente, esse negócio vai ter que dar certo. E aí foi trabalho. Dia todo. Olha, nunca acordei tão cedo, ficava tanto lá, ia todo dia na comissão, ia todo dia no jogador, e os caras trabalhando, e a gente criando uma sinergia, criando uma energia, e as coisas foram acontecendo. Chegou um ponto fundamental, meio de 2013, que tinha uma parada para a Copa das Confederações. Sim, que foi jogando, fez um estudo nos Estados Unidos. E como eram muitos jogadores, cada um de um ponto, a gente faltava ainda aquela união. Sabe colégio, quando você faz uma excursão e todo mundo fica amigo de todo mundo? Faltava uma coisa. E eu conheci o Vilar, que é um ex-jogador que jogava nos Estados Unidos, jogava no Orlando, mas não o Orlando antigo. E eu conheci ele no final de 2012. Eu fui para os Estados Unidos, eu Jogo das Estrelas, eu conheci ele lá. E ali eu falei com ele, cara, o ano que vem tem uma parada, vamos trazer o Cruzeiro aqui. E ele falou, vamos. E eu comecei a pressionar ele, aí ele foi na Disney, fez uma parceria, enfim, a gente só precisava da passagem, falei com o Dr. Ivan, ele falou, pode fazer o que você quiser. Ficar aqui em Belo Horizonte. Fomos jogar alguns amistosos lá em Orlando. E ali uniu os caras. A viagem, ali a turminha dos que mais experientes, que estava no clube há muitos anos, Fábio, Leandro Guerreiro, muitos anos. E os meninos da base que subiram, Alisson, Mike, Lucas Silva e outros, Elber, né? E outros, o Wallace, um zagueiro que jogou quase, não vendeu mesmo. E a turma que tinha vindo contratada nova, sabe? Vários jogadores, Ricardo Goulart. Aí lá ficou todo mundo amigo. E ali todo mundo começou a se abraçar, porque os caras saíam também, treinavam e ficavam o dia inteiro junto. E ali virou uma energia, uma sinergia, e a torcida com umas músicas diferentes e tal. E foi aquele Cruzeiro que em 2013 nós passamos o brasileiro. E foi no modo automático no 14, né? Porque o 14 também não passou. Ganha Mineiro, brasileiro. Engraçado, jogando menos que jogando em 2013, mas nós fomos também no embalo. Foi no automático. E quase uma nova tríplice coroa, né? Quase uma nova, perdemos a final. Perdemos a final, mas depois de um jogo desgastante, né? Que teve, né? Final, sim, o Atleta também tinha um timaço. O Atleta tinha um timaço. Eu lembro que o Mineiro de 2014, que nós ganhamos, eu falei pro Dr. Gilvan, parecia que o Campeonato Mineiro não vale nada. Amigo, o time do Atlético era Ronaldinho Gaúcho jogando muito. Jô, Tardelli, Bernard, Tardelli, Hever jogando muito lá atrás. O Vitor pegando tudo. Amigo, era um time, ganhar daquele time ali foi foda. Nosso time era bom demais, porque você não ganhava não. Então, o Atlético, nós perdemos 2014 para esse time. O Atlético, além de ter o desgaste que a gente estava brigando no Brasileiro para ser campeão, o Atlético já meio que conformado e poupando alguns jogadores, mas foi foda. Agora, uma coisa que eu acho interessante, já falando, todo mundo sabe como que foi 14, mas que pessoalmente você já falou, que questão dos novos desafios, né? Você ali em 14... já não estava mais pensando, vou ganhar, quero dobrar salário, quero isso, quero aquilo. Eu quero novos desafios, né? Você já estava com aquilo na cabeça, independentemente do desfecho do ano, e acabou vindo acontecer a questão de ir para um Palmeiras, Faltando umas 4, 5 rodadas, a gente tinha um jogo com o Palmeiras, no Mineirão. O Cruzeiro brigando para ser campeão, o Palmeiras brigando para não cair. Eu recebo a ligação do assessor de imprensa, do diretor de comunicação do Palmeiras, que me conhecia porque tinha trabalhado um mês no América, anos atrás. Ô, Alexandre, o Fernando, você lembra de mim? Eu falei, lembro, Fernando, beleza. Tal. Alexandre, nós estamos indo aí pro jogo e o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, ele quer conversar com você. Eu falei, pode falar para ele me ligar. Ele falou, será que dá para você ir no hotel dele? Ele quer te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Achei que ele queria jogador, sinceramente. Porque o Fernando não me falou nada. Ele falou, vou, como é que quer fazer? Ele falou, ele vai ficar em Belo Horizonte. Ele tem um jatinho dele que ele pega e vai, ele não fica na cidade, mas ele vai ficar aí porque ele quer conversar com você. Eu imaginei que ele queria, porque eu tinha pego alguns jogadores dele. Eu peguei o Luan e mandei uns 4, 5 jogadores para ele lá, Charles, um zagueiro argentino, esqueci o nome, que era bom, mas machucava muito. Enfim. Vitorino, Uruguai. Vitorino, Uruguai.
Enfim, aí a gente tinha feito algumas coisas lá, e aí veio o Paulo Nobre. E aí eu cheguei no hotel dele no dia seguinte, umas 9 horas, 10 horas da manhã. Ele falou assim, pô, vamos lá no meu quarto. Eu falei, pô, que cara quer no meu quarto, 4K pequenininho. Ele falou, não, porque eu não quero que ninguém veja a gente. Eu falei, tá bom, presidente, mas pode falar, não tem problema nenhum. Eu falei, não, porque todo mundo te conhece aqui e tal. Eu falei, oh, tudo bem e tal. Aí ele falou, olha, eu tô aqui porque eu queria conversar, te conhecer. Porque eu vou reformular o Palmeiras e eu queria te conhecer, né? Eu já conversei com o Maluf, conversei com o Caetano, e eu queria te conhecer, queria saber. E, cara, deu uma energia que nós ficamos ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, não lembro. E ele falou assim, cara, eu quero você lá comigo. Falei, presidente, deixa acabar o campeonato, né? Porque, pô, ele falou, não, deixa acabar o campeonato, mas eu quero você lá comigo. Um mês antes tinha vindo o Flamengo, o Bandeira. Bandeira tinha vindo no Rio, me chamou lá e tal, que queria. Eu falei, não vou sair antes de acabar o campeonato e tal. Aí ele levou o Caetano. Pô, e quem diria, em 3 anos antes você tava pelejando para ver se conseguia ir pro É Vitória, 3 anos depois você tá com o Palmeiras e aí veio e o Palmeiras, mas o Palmeiras não era o Palmeiras de hoje. Sim. Na época, todo mundo chamou de louco, porque eu tava num Cruzeiro bicampeão todo estruturado, pagando em dia, estrutura, um timaço, e o Palmeiras desfacelado. O Palmeiras tinha 12 anos que brigava pra não cair, caía. Aí que tá o desafio, né? Eu falei, pô, pensei comigo, pô, tô jovem, se der errado, tô jovem ainda, vou tentar. E aí gostei do Paulo. Fui ganhando a mesma coisa que eu ganhava no Cruzeiro. A mesma coisa que eu ganhava no Cruzeiro. O que ele pagou pra mim diferente é que ele me deu uma moradia, porque aqui eu tinha minha casa, mas era o mesmo salário do Cruzeiro, mesmo, sem tirar nem pôr. Ele me deu uns prêmios. Ele falou, tal. Eu falei, Paulo, não tô indo, é óbvio que eu quero ser remunerado, você vai me reconhecer um dia. Tá bom, chegamos no Palmeiras, Sérgio. Palmeiras, o Paulo pediu pra mim fazer um diagnóstico. Em uma semana eu fui nele, Paulo, você é palmeirense, assim, um dos maiores palmeirenses que eu conheci é o Paulo Nobre. Ele é palmeirense. Você vê as redes sociais dele hoje. Ele é o responsável por essa guinada do Palmeiras colocando dinheiro próprio. Tinha botado dinheiro próprio e tal. Falei, Paulo, você vai ficar triste que eu vou te falar. Falei, não, pode falar, você vai ficar triste, mas eu vou te falar. Cara, isso aqui é uma várzea, cara. O América meu lá de segunda divisão tem muito mais estrutura que você, cara. O Palmeiras 2015 não tinha GPS, esses catapult. O Palmeiras, a análise de desempenho não tinha departamento de mercado, A análise de desempenho era um funcionário que gravava um DVD em casa e entregava pro treinador. Isso era análise de desempenho do Palmeiras em 2015. A gente tinha que pegar um ônibus, andar 45 minutos para almoçar na churrascaria e voltar. Quando tinha um day use, o que é day use? Você tem um treino de manhã e um treino à tarde, o jogador descansa, fica o dia todo. A gente pedia para os caras tomar café em casa, que a estrutura lá é precária. Isso em pleno 2015, no clube do tamanho do Palmeiras. Tomar café em casa, aí ele treinava, tomava banho num vestiário, que não era Palmeiras o vestiário, mas tomava banho lá, andava de ônibus, ia para um hotel, 50 minutos no trânsito de São Paulo, chegava lá, almoçava, descansava 2 horas, pegava um ônibus, 50 minutos, eu cheguei, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, o que você quer no Palmeiras? Você quer deixar seu nome, você quer deixar legado? Esquece jogador, amigo. Eu não vou me preocupar mais com o jogador. Então é aí que começa a ideia. Eu quero investimento na estrutura. Ele tinha um ginásio lá que ele tinha um esboço de começar a fazer alguma coisa. Paulo, esquece jogador, eu não quero comprar jogador. Eu vou pegar jogador de graça, eu vou pegar emprestado, que foi o Palmeiras 2015. Vamos fazer o que tiver que fazer aqui. Mas foi campeão da Copa do Brasil ou do Brasileiro? Foi da Copa do Brasil. Falei, esquece jogador. Falei, não, mas eu quero ganhar o Brasileiro. Nós vamos ganhar o Brasileiro ano que vem, mas vamos fazer uma coisa digna aqui pro seu nome, para ficar marcado na história isso aqui. O maior contratação do Paulo foi resgatar a dignidade de credibilidade, finança, pagar em dia e tudo, e estrutura. Aliás, o CT inaugurou em 2017. O Abel tá lá porque tem estrutura. Inaugurou Jogadores estão lá, vai ganhar brasileiro de novo porque tem estrutura. 2017. O Paulo Nobre não viu a estrutura pronta, porque quando ele saiu, ia inaugurar um mês depois. Então ele não viu funcionando, desculpa. Ele viu pronto, mas não viu funcionando. O Paulo doou dinheiro. Na época, a Crefisa ajudou muito também. Colocou dinheiro, acho que a Ambev deu uma ajuda em alguma coisa lá. Ficou sensacional. A gente fez aquele CT. E como que foi feito o CT? Quem é o melhor cara para desenhar a fisioterapia? Contratamos o cara. Quem é o melhor cara que vai desenhar não sei o quê? Contratamos o cara. Por isso que ficou funcional e ficou bom. Ficou bom, ficou excelente. Ali foi o grande ponto da virada do Palmeiras. Eu lembro que você tinha ido vender o Gabriel Jesus, salvo engano.
E aí Isso você em até pediu 2016. o Cícero que me recebeu lá. Não tinha inaugurado, estava quase pronto. Mas recebeu, fui lá visitar aquela Sim, estrutura na época com o Daniel, que era o médico nosso. Eu vi aquilo ali, eu aquilo falei, ali não custou vi. 25, 30 milhões. Falei, não vi isso em vários lugares. Às vezes tem muito CT fora também. Foi Crefisa uma parte, acho que Ambev uma parte, não me recordo agora, posso estar sendo injusto. E o Paulo Nobre, tudo doação. A Crefisa e o Paulo, doação. Ganhamos 15 a Copa do Brasil, 16 o Brasileiro depois de 22 anos, e 18 novamente. E 17, vice. Ou seja, e 19, terceiro, por causa de saldo de gols, senão a gente era vice de novo. Mas você saiu antes disso, no 19? Saí no final de 19. No final do campeonato. Então, pior ano meu lá dentro foi esse terceiro lugar no Brasileiro. E foi aquela confusão que ainda aí conversa para 200 anos aqui de como que é o futebol brasileiro. É uma loucura. Você ganha tudo. Qual era o plano? Fazer uma categoria de base que não existia. E que o Palmeiras fez com nunca excelência. teve categoria de base, hoje é excelente. Mas categoria de base você faz ela em 5, 6 anos. Para os meninos de 10, 11 anos amadurecer, são 5, 6 anos. O que eu falei? Trouxe o João Paulo e falei, João Paulo, toda semana aqui na minha sala, qual era o plano? Sub-17 para baixo, agressividade. Sub-20, esquece, eu vou comprar ponto. Comprei Mina, Roger Guedes, para investimento para depois vender. Todos deram um lucro absurdo. Mina nós pagando 3 milhões de dólares, vendendo por 14, 12 de euros. Roger Guedes nós compramos por 2 milhões de reais, vendendo por 9,5 milhões de euros. E que já veio e voltou, já foi vendido umas 3. Então, qual o plano esse? Vamos amadurecer esses meninos. Para daqui 5, 6 anos. E aconteceu. 5, 6 anos. Processo, estrutura, botar bons profissionais. O Palmeiras não pagava. Achava que era custo pagar um treinador de base. Acabamos com isso. E levamos melhores, pagando. Melhor tecnologia, estrutura, gramado, ônibus decente para levar os meninos, escola. É o que você falou, é o legado, alimentação. Né? Fizemos isso para a base andar. E com 5, 6 anos. E no profissional, a ideia de objetivos era, primeiro, hegemonia nacional. Fizemos hegemonia nacional. O próximo passo, continental, que ela veio. Só que ninguém espera nada. Fizemos a nacional. O ano que não foi campeão foi segundo. Pau em todo. Alguém tem que pagar um preço. Aí foi aquela confusão toda. 2 meses de chegar e falar, Maurício, eu não estou aqui para isso, estou aqui para sou solução. Legado está pronto. Falei com ele, não faça nada diferente. Siga, porque vai ganhar, porque ia ganhar mesmo. Como está ganhando. E até o jogo passado, foi 2-2 com o Fortaleza. Veiga e Zé Rafael, 2 meninos que eu levei em 2017 ou 2018 Palmeiras. E falei, dei entrevista. O que é esse jogador? Nós estamos contratando o futuro do Palmeiras. Tenham paciência. Hoje, né? Tenham paciência, porque é o futuro do 5 Palmeiras. 5 anos atrás. Aí, até hoje tá lá. E acabou, aí você vem, faz essa história, sai do Palmeiras e talvez inesperadamente para todo mundo, né? Acaba vindo pro Atlético e para você foi bacana, Primeiro né? eu tive uma proposta para ir pro Reading, que é um time da Championship, segunda divisão da Inglaterra. Aí veio a pandemia, eu precisava de visto e eu estava no processo do visto, já tinha feito provas, mandado um monte de coisa, tava para sair, mas demora ali uns 40, 50 dias. E ali veio a pandemia, fechou os consulados, fechou tudo. E aí eu recebi a visita do Sérgio Sete Câmara, que conheço de muito tempo, uma pessoa que eu gosto, e ele era o presidente. Na época, estava contratando o Sampaoli, e o Rui Costa, que era o diretor, também tinha saído. E aí ele falou com o Rafael Meninho, o Rubens Meninho, o Renato Salvador, o Ricardo Guimarães. Olha, a gente precisa trazer um diretor aqui, conheço o Alexandre, vou lá, o Alexandre tá indo embora, eu vou lá tentar convencer ele. E ali foi isso, fechou. Eu senti que eu não ia andar mais aquilo ali. E aí eu fui pro Atlético pelo tempo que o Sérgio ia permanecer. Ele ficou 8 meses, depois não quis fazer a reeleição. E aí, até por uma questão de lealdade, então, enfim, também respeito as pessoas que estão lá. Chegamos no denominador comum de seguir um outro caminho. E foi assim. Depois disso, foram 8 meses, mas muito intenso, porque o Sampaoli é um cara extremamente intenso, agressivo. Ele quer jogador toda hora e tudo. E o Atlético precisava disso. O Atlético precisava disso. Foram mais de 20 saídas no meio da pandemia. Fiz um acordo com mais de 20 profissionais no meio da pandemia. Foi um período louco para tudo, né? Louco. Mas o cara não tinha para onde ir, uma confusão, mas fizemos um acordo. E contratamos uns 15, 16, 17, 18 jogadores que estão lá até hoje. O Zarate, que fez gol que acabou agora, sendo a base do time campeão brasileiro do ano subsequente. Tá lá subsequente. até hoje isso, que veio com o Cuca, com o Rodrigo, são grandes profissionais, deram sequência nisso.
Depois eu precisava de um ano um ano sabático, né? E aí é isso que eu achei interessante, não sabático. Aí o profissional que ganhou tudo da prática, que o futebol sempre defende isso, né? O cara tem que ser da prática, tem que ter o olho e tal. Você começa a gerar isso aqui que eu acho bacana, né? São seus dois livros. Tem o primeiro e tem o segundo, que é muito mais que um jogo, que até Que é em gestão. tive aqui no lançamento, na livraria Leitura, que teve aqui no BH Shopping. É quando a gente até se aproxima mais ainda, fizemos um curso da FIFA junto, depois eu vi que você fez da UEFA. Quer dizer, aquele cara, então, que ganhou tudo da prática, que só tinha feito até então um curso de educação física, resolve enfiar a cabeça no estudo, nas palestras e tal. Isso eu acho bacana demais. Conta pra quem tá querendo fazer essa importância disso na sua vida. Eu tirei um ano que seria sabático, mas eu fui estudar, fazer curso de gestão nos Estados Unidos, é o país da gestão, né? Fui lá e tal, melhorar o inglês, enfim, fazer as coisas que tinham que ser feito. Comecei a focar nesses cursos, fizemos um curso da FIFA e não parei mais, acabei de formar em um da UEFA, muito difícil, foi muito prazeroso, mas muito duro. Foi um ano, assim, de curso, enfim, foi bem interessante. CBF Academy também, que eu fiz questão de fazer. Primeira turma do Executivo CBF Academy, eu participei, liguei lá, eu quero participar e tal. E depois virei professor, né? Eu acho que até no próprio curso eles pediram para me dar uma aula. Mas são coisas que necessárias para você dar aquela reciclada, para você fazer network, para você ter um pensamento diferente. A nova geração que vem com informações diferentes, tecnologia, enfim. E eu pensei muito nisso e tirei esse ano para isso. E coincidiu de eu receber uma ligação do Mário Celso Petralha, de um clube que é gestão pura há muitos anos, que é um clube diferente. É um clube que todo profissional deveria passar e trabalhar lá, porque é realmente um clube muito diferente. A gente sempre fala, futebol tem que ser tocado como empresa. O Atlético Paranaense realmente faz isso. Talvez um dos poucos que faça isso. Não sei se o único, mas um dos poucos que faz isso. Há muitos anos. Há muitos anos. Por isso que consegue funcionar e ser competitivo mesmo com menos receita. O Marcelo deu uma entrevista recentemente que eu concordo, quando ele fala, talvez quando fizer, que ele quer fazer a SAF do Atlético Paranaense, vai ser um dos times mais valiosos. E eu não duvido que seja, por quê? Pelo patrimônio que tem. Sim. Pega o CT do Caju, pega a arena, pega ao redor da arena. Eu lembro quando ele me levou lá, aliás, eu sou um cara... Eu fiquei muito impressionado com ele, por isso fui visitar o CT em 2016. Ele fez questão de me pegar no hotel. Eu era superintendente do Cruzeiro ainda. Rodou, ele conhecia aquele CT de cabo a rabo, onde que lava, onde que chega a comida, onde que sai. E foi me mostrando aqui, ó, Sérgio, quando eu fiz isso aqui, ó, tá vendo essas casas em volta aqui da arena? Compramos tudo pro Atlético, tá tudo em nome do Atlético. Presidente Mário, assim, vendemos agora o Vitor Roque. Fizemos a maior venda da história da América do Sul de um jogador, do Atlético Paranaense e Barcelona. Se eu pedir para ele, me dá 5 milhões de dólares para comprar jogador, ele... me dá 10 milhões de dólares para construir aqui alguma coisa, um hotel aqui no CT, ele faz na hora. Ele é um cara que focou em estrutura, gestão, tecnologia, profissionais. Ele não acha ruim de eu ir fazer um curso fora. Incentiva, né? Pelo contrário. Então, isso é o grande ponto ali e eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava sentir isso. Adoro trabalhar lá. Enfim, ninguém é eterno em lugar nenhum, né? Uma hora eu vou seguir um caminho para um outro lugar. E com certeza um profissional muito mais maduro e preparado do que já fui, de toda essa experiência que a gente contou aqui, né? Que culminou nisso, né? Nesse livro, o Muito Mais Que Um Jogo, que é um livro de gestão mesmo, algumas ideias. Um livro muito fácil de ler, muito simples, porque eu acho que a leitura do futebol ela precisa ser assim, bem simples mesmo. Eu coloquei algumas ideias, né? Gosto de falar que lancei em 2 línguas, né? Que é importante porque a gente acha que o profissional brasileiro não tem respeito lá fora e eles respeitam muito. 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 Até porque o profissional brasileiro ele trabalha com um grau de dificuldade. Talvez poucos profissionais do mundo conseguiriam, né? O resultadismo imediato, por essa coisa é o melhor do mundo, pior do mundo, da noite pro dia. Você vê os que vêm para cá, os treinadores principalmente que vêm para cá, eles falam isso, né? Pressão... sabe, tudo que a gente enfrenta, alguns clubes com dívidas, que não pagam em dia, sabe, a falta de... E esse caminho que você está trilhando, não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco você está, acho que num caminho legal que o Thiago Escuro abriu aí, né, de pegar um modelo de empresa e estar pronto para ir para o mercado externo, né? Isso, o Edu foi também no outro estilo, vamos chamar o Edu, era jogador, ídolo, né? Ídolo. Como o Deco, como o Leonardo, né? Sim.
E o Thiago já de maneira mais profissional, Esse né? executivo, Através como foi a sua carreira? do Red Bull, né? E tinha os contatos e foi. E todo o sucesso de um brasileiro lá fora, É seja importante para todo jogador, mundo. seja treinador, seja dirigente, é importante para todo mundo. É isso aí. Então é isso que é fundamental e que a gente torce e espera muito que os profissionais brasileiros se preparando cada vez mais. É isso aí. Obrigado. O papo flui muito rápido. A gente Obrigado tem que, você. infelizmente, chegar ao fim. Mas eu quero te agradecer. Mais uma vez, vamos divulgar também os livros aí. Como eu falei, já li ambos, são muito bons realmente. Obrigado. Acho que inspira todo mundo. E esse bate-papo é legal para inspirar também, que quem nos assiste são todas as faixas etárias. Mas, sobretudo, acho que os jovens, nesse caso, que quantas vezes a gente já não ouviu. Quero mexer com futebol, mas tem que ter indicação, tem que não ser. E acha que é fácil, né? Então, Não. você contar a sua trajetória, acho que inspira muita gente. Obrigado. Obrigado por ter aceitado vir no Fala Campeão. Obrigado, O legítimo campeão. Obrigado. Alexandre Matos, daqui Obrigado. de Belo Horizonte. Pessoal, um abraço para todos vocês. Obrigado por estar aqui nessa sexta-feira à noite mais uma vez. Espero vocês na próxima semana. Um abraço.